E a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, né? Que é o cronograma da obra, que é a sequência dos serviços. Eu sei que tem muita gente aí que vai começar a fazer a sua obra, fazer a sua reforma, fazer alguma coisa e não sabem o que começa e o que termina, né? E eu entendo isso porque às vezes a gente sai da faculdade, isso eu estou falando para as pessoas profissionais, às vezes que saem da faculdade, arquitetos, engenheiros, que estão aí fazendo o curso, tem essa sensação de sair perdido, tem essa sensação de sair sem saber por onde começar alguma coisa. E é a pior sensação do mundo, porque te deixa inseguro, te deixa totalmente perdido, né? E eu entendo isso, eu sei pelo que você está passando, porque eu só fui entender realmente a sequência das coisas, entender como funciona uma obra quando eu fui sujar meu pé lá dentro da obra, lá na botina, foi dia a dia de obra, foi respirando cimento e cal, não teve jeito, foi desse jeito, né? E assim foi que a gente consegue ter experiência e ter uma noção das sequências dos serviços, aonde o que, que vai acontecer, quais aonde dá problema, onde não dá. Então foi nessa etapa da minha vida que eu consegui entender mesmo como que funcionam essas coisas, tá? Só tem uma galera entrando aqui, então só para de novo explicando, a gente tá no YouTube, não estamos no Instagram, né? Eu tô deixando aqui pra galera que vai entrando entender, mas a gente tá no YouTube, beleza? Então, quem estiver entrando, vai lá pro nosso canal no YouTube, vai lá pra essa live, porque lá eu vou estar compartilhando a minha tela, beleza? Então, essa live vai ser sobre o cronograma da obra. Vai ser para as pessoas que não têm noção por onde começa, não vai ter noção por onde termina. E vai ter alguns insights muito bacanas aqui que eu pego das obras aqui para passar para vocês, tá? Vocês sempre sabem que nunca é um conteúdo Google aqui, não é um negócio tipo o que vem, como fazer o cronograma da obra, não. É um pouquinho mais que isso, né? Tem uns insights, tem umas sacadas aqui no meio das lives e vocês sabem que tem. Quem participa sabe que tem coisa boa aqui no meio, né? Dá para tirar um ouro dessa pepita aqui. Então, vamos lá. Então, vou começar já, né? Não vamos perder muito tempo, não. Vamos começar esse negócio. Para avisar vocês, eu vou estar utilizando o Notion. O Notion é uma ferramenta gratuita, então você pode, Vitor, não sei o que eu vou usar. Eu posso usar o Excel, Vitor? Pode usar o Excel. Posso usar o Project, Vitor? Pode usar o Project. Posso usar o AutoCAD, eu quero fazer o cronograma desenhando no AutoCAD. Pode fazer, não tem problema, tá? Usa a ferramenta que você tiver à vontade. Eu vou utilizar o Notion. Se você não conhece o Notion, ele é uma ferramenta de gestão ali, para independente se é para obra, se é para projeto, se é para vida pessoal. Eu utilizo para minha vida pessoal, eu utilizo para obras, eu utilizo para outros projetos meus. Eu acho uma ferramenta muito completa e muito legal. E lembrando que eu não estou ganhando nada para falar isso, eu só gosto mesmo. Então, se você tiver interesse, usa lá no Notion, tá? Lembrando, tá? Recomendo você, usa um caderninho, caneta para esse dia, para essa live aqui, porque você vai precisar, tá? Vai ter muita coisa bacana, beleza? Então eu vou estar utilizando o Notion aqui para a gente fazer isso. Se você quiser acompanhar pelo Notion, menos de 5, 10 minutos você cria a sua conta, mas eu recomendo agora você fazer isso uma outra hora, tá? Anota no papel, pega a caneta, que vai ser mais interessante, vai ser mais dinâmico aqui o negócio, beleza? Então, bora começar. Então eu estou aqui no Notion, eu já criei uma página aqui, eu te dei o título de cronograma, e aqui, ó, se você digitar, ele te dá vários comandinhos aqui, ó, type, a barrinha, então eu vou digitar a barra, vou digitar aqui time, ó, timeline view, eu vou criar uma view de timeline, né? Então eu só clico aqui, ele vai criar para mim essa view aqui. Então do meu lado direito eu tenho os meus bancos de dados que eu tenho aqui no meu Notion, eu vou criar um novo, e esse novo vai ser cronograma. Então eu criei. E o que tem aqui só para a gente ter um panorama, né? Então aqui em cima eu tenho o mês, ó. Deixa eu ver se ele vai selecionar. Não vai selecionar, mas aqui em cima no meu canto esquerdo da minha tela aqui. Talvez a minha cara tá espelhada aqui, mas a minha tela do computador, ó. Canto esquerdo, dezembro, aqui, ó, eu tenho o meu mês. Embaixo eu tenho os meus dias, né? Embaixo eu tenho os meus dias, ó, o dia vermelhinho aqui, ó, o dia de hoje. Estou fazendo no dia 15 de janeiro. Então, repara, eu vou mudar um pouquinho para cá, ó, ele já muda para janeiro de 2023. Então aqui, ó, card 1, card 2, card 3 são os cards que eu tenho que eu posso adicionar, né? Se eu quiser adicionar um outro card, é só eu clicar aqui, ó, ele já adiciona um outro card. Eu só posiciono o mouse e ele já adiciona. Posso trabalhar assim? Posso, mas eu vou trabalhar de uma outra maneira. Eu vou vir aqui, ó, nesses três pontinhos, vou vir aqui em layout, vamos ver se é layout. Ó, show
Table. Então ele vai me mostrar uma tabela do meu lado esquerdo aqui. Então, ó, repara que na linha do card 1 eu tenho esse card 1 aqui. Na linha do card 2 eu tenho card 2 aqui, card 3 aqui. Bem bacana, né? Então, repara que se eu mudar o nome aqui, ó, como aqui eu não tenho nada, ó, ele está dizendo que não tem título. Eu vou colocar aqui, ó, card 4. Ele vai mudar ali para card 4, beleza? Então, uma coisa bem simples, eu vou estar utilizando o Notion porque ele me possibilita ter essa visão aqui de cronograma e eu tenho as tarefas aqui do meu lado esquerdo. Então, vamos começar adicionando umas tarefas aqui. Eu vou adicionar algumas tarefas que provavelmente você vai ter aí na sua obra. São algumas etapas, na verdade, que a gente vai começar a estar utilizando aqui no nosso template, aqui na nossa view aqui de cronograma, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, movimentação de terra. Isso aqui você pode fazer junto comigo, se você estiver me acompanhando no Notion, ou anota aí no seu caderninho, tá? Ó, serviços preliminares. Deixei para fazer isso junto com vocês, porque eu acho que é mais didático, tá? Ó, fundação. E a gente vai fazendo. Eu vou primeiro adicionar as tarefas e depois eu vou comentando lá, tá? Estrutura. Vou colocar aqui alvenaria. Repara que eu estou mudando na esquerda e ele muda aqui na direita também, tá? Alvenaria. Cobertura. Elétrica externa. Depois eu vou explicar isso aqui, tá, galera? Só vamos adicionando essas atividades aqui e posteriormente eu vou estar explicando, tá? Reboco de fachada, elétrica interna, escrevi errado aqui, elétrica interna, hidráulica esgoto, hidráulica água fria, vou colocar água fria e água quente aqui junto. Lembrando que pode ser que você tenha essas atividades, pode ser que você não tenha. Instalações especiais. Reboco interno. Vou colocar aqui uma opção. Se você quiser fazer de gesso, você vai colocar ali o seu reboco interno é de gesso. Contrapiso. O que mais que eu tenho aqui? Elétrica. Teto. Ar-condicionado. Isso aí eu sem assento. Já vamos pôr aqui, ó. Pronto. Uma galera que tem toque, eu tô ligado. Tem uma galera que tem toque. Vitor, faltou assento lá. Põe o assento, Vitor. Acabamentos. Pintura primeira demão. Ai, Vitor, eu quero fazer tudo numa etapa só. Primeira demão, segunda demão, terceira, quarta, quinta, seja lá o que for. Põe, não tem problema. Tá? Eu vou colocar aqui um exemplo do meu cronograma, tá? Você pode adaptar aí para a sua realidade. Esquadrias, aqui, minha letra, até eu embanando na minha letra. Marcenaria, pintura segunda demão, tomadas, interruptores, louças e metais, limpeza. Repara que aqui, ó, como é legal a gente ter isso, né? Então a gente já tem aqui uma lista de tarefas, de etapas da nossa obra, já deixa tudo muito mais claro pra gente. Eu recomendo você fazer isso, tá? Pega a sua obra, começa a listar essas etapas que você vai ter. Provavelmente você vai ter todas essas etapas aqui. Se você estiver fazendo uma casa, né? Se estiver assistindo essa aula para fazer uma ponte, provavelmente você não vai ter esquadria de madeira, né? Ou esquadria de alumínio, enfim. Vai que tem, não sabe? Então, mas isso aqui é mais voltado para uma construção residencial, tá bom? Então, você vai ter provavelmente essas etapas. Se você não tiver, simplesmente, não vou ter movimentação de terra, não coloca, tá bom? Não coloca. Então, a gente vai trabalhar aqui com esse possível cronograma, tá? Vitor, sumiu minhas atividades aqui, ó, vem today aqui, ó, pronto, ele já
vai aparecer para o dia de hoje. Só um adendo aqui que eu vou falar com vocês, tá bom, gente? Então a gente já adicionou nossas atividades. A duração dessas atividades eu não vou colocar aqui. Tá? A gente não vai trabalhar com uma duração nessa aula. Isso porque depende de obra para obra. Você vai ter que conversar. Vai variar no porte da sua obra. Às vezes você está fazendo uma casinha térrea. Às vezes você vai estar fazendo um sobrado. Às vezes você vai estar fazendo uma casa de alto padrão. É totalmente diferente, tá? Então, uma coisa vai variar muito. Então, por exemplo, imagina que eu estou colocar uma movimentação de terra aqui num terreno em aclive. É muito maior uma movimentação de terra num terreno que sobe para um terreno plano, né? Que eu quase não vou ter. Então, isso você vai ter que analisar aí na sua obra. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou estipular aqui, ó, só para a gente deixar didaticamente aqui, ó, 5 dias, tá? Então, ó, dia 9, 10, 11, 12, 13. Então, 5 dias. Então, ó, começa no dia 9, termina no dia 13. É isso que eu vou estipular aqui. A gente vai trabalhar mais ou menos a sequência dessas atividades, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente que se bate com isso, tá? Então eu vou fazer isso. A gente vai trabalhar com a sequência dessas atividades. Eu vou estipular aqui um prazo de 5 dias, mais ou menos, para a gente estar trabalhando aqui, tá bom? Lembrando que se você está trabalhando com Notion, ó, se você tem aqui, ó, essa parte tem uma parte cinza mais escuro, tá vendo? Ó? Do meu lado esquerdo tem um cinza mais escuro, um cinzinha mais claro e aqui eu também tenho um cinza mais escuro. Isso é o sábado e o domingo. Isso é muito importante, porque se você estipular que uma atividade, no nosso caso, vai demorar 5 dias, e a minha outra vai começar, sei lá, ao mesmo tempo, que vai rolar ao mesmo tempo duas atividades, ó, eu vou estar cortando aqui sábado e domingo, e eu estou considerando isso. Então eu tenho que lembrar que eu vou ter que compensar isso lá na frente. Esses 2 dias que eu não vou ter trabalhados, eu vou ter que compensar isso lá na frente, tá bom? Só um detalhe, eu sei que tem muita gente que já saca isso logo de cara aqui, mas eu sei que às vezes pode passar despercebido. E é muito comum passar isso despercebido, tá? É extremamente normal. Às vezes a pessoa, tipo, pô, considera o tamanho da atividade 5 dias, mas esquece de contabilizar que tem sábado e domingo, tem feriado, tem recesso, enfim. Tá? E aí acaba que contabiliza um prazo para a obra e esquece que tem quase um mês aí que tem um feriado no Brasil. A gente tem feriado para dedéu aí, né? Mas beleza. Ó, então vamos lá. Movimentação de terra. O que está englobando aqui em movimentação de terra? É escavação, vamos supor que eu dei o exemplo aqui do terreno que sobe, né? O terreno em aclive aqui. Então você vai ter uma boa movimentação de terra ali. Você vai ter que escavar bem esse terreno ali, né? Eu não coloquei uma etapa aqui, mas você pode colocar uma etapa de contenção aqui, né? Se você tiver na sua obra, tá bom? Mas então eu vou ter uma boa movimentação, uma boa parte de escavação, de compactação ali, dependendo do como você estiver fazendo. Ah, Vitor, não vou ter uma escavação, vou ter que fazer um aterro na minha obra. Então você também tem movimentação de terra ali. Então você tem que contabilizar essa etapa da sua atividade. Serviços preliminares, tá? O que eu estou englobando aqui em serviços preliminares? Você pode colocar a instalação do seu canteiro de obra, ligações provisórias, então a instalação de água, instalação de energia, vai ter um banheiro para o seu pedreiro ali para ele utilizar, ele vai precisar. Imagina toda hora que seu pedreiro quiser precisar ir no banheiro, ele vai ter que ir em outro lugar. O pedreiro não vai parar na tua obra de jeito nenhum, então tem que ter um banheirinho lá para ele, tem que ter algumas condições mínimas para esse profissional ali estar trabalhando. Vai ter uma instalação de um container, né? Você vai ter que bolar todo o seu canteiro de obra ali para ele fluir, né, dentro da sua obra e atrapalhar o mínimo possível a sua construção. Então você vai ter que colocar as coisas da sua obra, vai ter areia, vai ter aço, vai ter viga, que vai comprar já pronto, enfim, não sei. Mas você vai ter que estocar isso lá dentro do seu terreno e você vai ter que bolar alguns lugares ali para deixar esses materiais, beleza? E o que é interessante a gente pegar aqui logo de cara? Então, ó, eu estou tendo movimentação de terra. Eu consigo executar os meus serviços preliminares enquanto eu tiver alguma escavadeira lá no meu terreno? Provavelmente não. Vai ser muito difícil. Às vezes você não vai ter como ir colocando as coisas lá e montando o gabarito da sua obra enquanto você tem escavação de terra lá. Então, essa atividade de serviços preliminares só vai começar depois que a sua movimentação de terra acabar. Olha que, olha que já vai pegando onde dá problema, né? Então, ó, poxa, eu considerei que eu vou ter
5 dias de movimentação de terra, 5 dias de serviços preliminares, 10 dias. Opa, mas eu tenho mais 2 dias aqui no meio que eu não trabalho. Então aí eu tenho 12 dias. Então soma isso ao longo da sua obra, soma isso ao longo dos seus dias que você está trabalhando e que não está sendo executado alguma coisa. Você contabilizou que ia ser, sei lá, 4 meses, mas no fim tem um mês aí de atraso, né? Que a gente acaba não contando. E assim a gente também vai colocando aqui em fundação. Então a minha fundação só vai começar depois que o meu gabarito estiver pronto. Depois que o meu canteiro, às vezes, meu canteiro estiver minimamente pronto ali. Então, ó, meu gabarito ficou pronto, mas para o finalzinho ali dos serviços preliminares. Então, a fundação só vai começar depois que os meus serviços preliminares acabarem. E assim vai também a minha fase de estrutura. Então, a minha fase de estrutura também. Depois que eu fiz as minhas estacas, fiz as minhas sapatas, aí sim eu vou começar a fazer minhas vigas baldrames. Aí sim eu vou começar a erguer pilar, aí sim eu vou começar a erguer viga, né? Isso se você estiver trabalhando com um sistema convencional de concreto armado. Isso se você for trabalhar com outros sistemas, você vai trabalhar com... vai ser outra coisa particular daquele sistema, né? Alvenaria estrutural, enfim. Mas vamos trabalhar aqui, vamos supor que é concreto armado o nosso sistema executivo, tá bom? Que é o mais comum aí da gente trabalhar. Aí você vai ter a alvenaria. Aqui a gente já começa a entrar em algumas polêmicas. Olha só como é muito particular isso. Eu, Vitor, não gosto de estar trabalhando com a estrutura junto com a alvenaria. Como assim, Vitor? Tem alguns construtores que eles entendem que eles podem utilizar a alvenaria como forma. Eu não gosto, eu não acho legal, não acho ideal. Né? Eu sei que tem muita gente que fala, mas é uma casinha, não é uma casa robusta, não tem uma fundação robusta, não tem uma estrutura robusta. Então, são vigas e pilares pequenininhos, dá para utilizar a alvenaria. Dá, eu entendo que dá. Né? Não existe muito problema ali. Mas geralmente em casas de alto padrão, geralmente em construções maiores, edifícios e tudo mais, a prática é você fazer a estrutura e daí você vir com a alvenaria. Né? Por exemplo, em edifícios, em determinado pavimento, você ainda vai continuar com a sua estrutura e na parte de baixo você já começa vindo com a alvenaria. Então, são serviços que acontecem ao mesmo tempo. Você ainda está executando a estrutura lá em cima e tem a alvenaria rolando aqui embaixo. Em casas, é uma construção um pouquinho diferente. Às vezes o construtor ele ergue uma certa altura de pilar e vem com um pouquinho de alvenaria. Ergue mais um pouquinho de pilar, vem com mais um pouquinho de alvenaria. E assim ele vai executando até, ele vai fechando e executando o concreto e a alvenaria ao mesmo tempo e ele acaba economizando com forma. Porém, isso acaba que leva um pouquinho mais de tempo também, tá? Porque até você erguer a alvenaria, aí você vai concretar, você espera a cura do concreto, enfim, é muito particular, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu prefiro vir primeiro com a estrutura e depois você vir com a alvenaria. Eu acho que a obra anda mais rápido. Eu acho que a obra ganha mais velocidade dessa maneira, tá? Então eu vou fazer o seguinte, né? Vamos supor que é um sobradinho aqui a nossa casa. Então eu vou a estrutura lá, quando tiver para o finalzinho, você ergueu já um pavimento, já deu tempo de cura do seu concreto, então você já conseguiu tirar as escoras lá de baixo da sua casa, então aí sim eu consigo vir com a minha alvenaria. Tá? Então, ó, repara que eu tenho um sábado e um domingo aqui, ó, eu vou considerar aqui também, ó, mais 2 dias. Enfim, né? Vitor, não é em uma semana não faz toda essa alvenaria, eu vou levar mais 15 dias. Tá bom, põe 15 dias aí na sua obra, beleza? E aqui em seguida a gente já tem a cobertura, ó. Repara que aqui o Notion ele é bem legal, né? Você já passa o mouse aqui embaixo que ele coloca o cardzinho ali já, né? Então, a cobertura você pode começar também no final da sua estrutura, ó. Vou colocar aqui, ó. Deu a resistência do concreto lá em cima da sua cobertura, isso depende muito da cobertura que você vai fazer. Ah, Vitor, eu não vou fazer telhado. Eu vou fazer uma laje, eu vou impermeabilizar minha laje e pronto. Essa vai ser a minha cobertura. Tá bom, não tem problema. Vitor, eu vou fazer telhado, vou ter estrutura de madeira lá em cima, eu vou ter telhas lá em cima. Então tá bom. Então você vai considerar, dependendo do seu sistema que você, a sua forma, a sua execução, mandar, beleza? Terminou a estrutura, você já pode vir com a sua cobertura, né? Não tem problema. Enquanto vai fazendo a alvenaria na parte externa, você está fazendo a cobertura lá em cima e bora, beleza? O que você tem que analisar aqui?
Eu estou considerando que eu tenho equipe para fazer isso. Tá? Eu estou considerando que eu vou ter uma equipe fazendo a estrutura, estou considerando que eu vou ter uma equipe para fazer a alvenaria e uma outra equipe para fazer a cobertura. Né? Às vezes a equipe que vai fazer a cobertura é a mesma da estrutura. Pode ser, não tem problema. Se os caras conseguem fazer, geralmente é o marceneiro vai vir e vai fazer essa estrutura de madeira. Então, se essas pessoas, se você tem equipe para fazer isso, essas atividades elas conseguem serem executadas ao mesmo tempo. Eu digo assim, vai ter essa sincronia de atividades ali, né? Você vai estar executando a estrutura, vai ter gente fazendo alvenaria e vai ter gente fazendo cobertura ali ao mesmo tempo. Apesar da estrutura acabar depois que a cobertura vir. Mas vocês entenderam. Agora, se você não tem equipe para fazer isso, não, Vitor, o que eu tenho ali é um pedreiro e um auxiliar. O que eu tenho ali é no máximo umas 4 pessoas ali na minha obra. Então, considera isso dependendo da sua equipe. Então, primeiro eu vou ter que fazer minha estrutura, depois eu vou ter que vir com a minha alvenaria, e aí depois o cara vai vir com a minha cobertura. Ou ao contrário, né? Tipo, ah, não, Vitor, primeiro eu vou colocar o cara para fazer a minha cobertura. Aí eu já fecho e depois eu venho com a minha alvenaria. O cara pode trabalhar sem medo lá de chuva, né? Enfim, aí é com vocês, tem que dar uma olhadinha, mas existe essa possibilidade, né? Olha como a gente pode inverter algumas atividades ali e ter um resultado um pouquinho diferente. Eu vou considerar que eu tenho equipe para fazer isso, tá bom? Eu vou considerar que eu tenho equipe ali para trabalhar com essas coisas simultaneamente. E depois, logo disso, ó, eu já vou ter também a instalação elétrica na minha parte externa. Então, eu tenho arandela, eu tenho tomada na minha casa, eu tenho alguma coisa na área de fora lá. Tanto a parte, eu não coloquei aqui a hidráulica, né? Mas, por exemplo, ela tem torneiras lá fora, já passa essas torneiras, já deixa tudo lá. Então, já deixa o local, a tubulação ali para essas torneiras, deixa a espera da tubulação ali, beleza, bonitinho. Porque enquanto fazendo, tá sendo executada uma tarefa, você já pode ir adiantando outras. Né? E é interessante você fazer isso antes do reboco da fachada. Né? Porque a última coisa que você vai querer fazer é um retrabalho. Então imagina, você vai rebocar a sua fachada e depois você vê, poxa, vai uma arandela ali. Poxa, o cliente quer colocar mais uma torneira ali fora na área externa. Então, lá vai você recortar o reboco, lá vai você refazer o reboco de novo, lá vai você colocar ali na parede de volta. Então, o retrabalho é, ó, dinheiro, né? E o que você mais quer numa obra é economizar. Ela por si só já é cara, imagina se você tiver retrabalho, né? Então, ó, enquanto a gente tem aqui o reboco da fachada sendo executado, a gente pode muito bem colocar esses eletricistas na parte interna. E não só os eletricistas, mas também a galera da hidráulica, ó. Põe a galera da hidráulica e das instalações especiais, tudo ali dentro para fazer. Porque enquanto está sendo executado a parte externa, o reboco externo da fachada, a parte elétrica da parte externa, você já pode começar ali com a parte interna. Não tem problema. Isso aqui é muito interessante você fazer, é muito interessante você exigir que os seus projetos já estejam prontos nessa etapa. Antes disso, na verdade, porque você ainda precisa orçar, você precisa correr atrás de material. Então, é interessante que pelo menos a infraestrutura você já tenha uma noção do que vai acontecer. Então, projeto de interiores já deve estar pronto, luminotécnico, projeto elétrico, hidráulico, né, os pontos ali já devem estar definidos, onde vai ter máquina de lavar, onde não vai ter. Imagina que você está fazendo uma casa de alto padrão. Não é apenas um tanquezinho e uma máquina de lavar. Muitas pessoas, e está entrando muito em voga isso, máquina de lavar a gás. Então imagina se você, depois lá no finalzinho da sua obra, seu cliente resolve começar a correr atrás dos equipamentos da sua casa. Então ele vai atrás de forno, ele vai atrás disso, vai atrás daquilo, e ele aparece com uma máquina de lavar. Ele fala para você, ô, fulano, seguinte, a gente vai colocar uma máquina de lavar a gás aí. A gente já comprou a máquina de lavar, vai ser uma máquina de lavar a gás. A gente precisa de um ponto de gás. Além de um ponto de gás na cozinha, agora eu preciso de um ponto de gás também na lavanderia. Você deve estar pensando, que loucura, Vitor. Como assim uma máquina de lavar a gás na lavanderia? Pois é, tem. Pesquisa depois no Google aí, mas depois, não vai pesquisar agora não. Que as pessoas sim têm máquina de lavar a gás e elas estão aderindo a isso, tá? Então é interessante você definir isso já nessa fase. Traz o seu arquiteto, traz o seu cliente na obra, fala, olha aqui, fulano, a gente vai estar entrando com a parte
da infraestrutura da parte elétrica e hidráulica da sua casa, eu queria só confirmar com você se tá tudo certinho, são esses os pontos que você vai precisar, porque a hora de mudar é agora. Porque é muito mais barato você mudar nessa etapa do que você mudar nas etapas seguintes. Depois que já tiver pintura, depois que já tiver quase tudo pronto da tua obra, teu cliente vai lembrar que queria uma tomada em um lugar. Então a hora de mudar essas coisas e adicionar e retirar, enfim, é ali e é nessa etapa, tá? Isso acaba com o retrabalho. Praticamente acaba com o retrabalho, beleza? Então, instalações especiais aqui, automação, tá? Essa parte mais de lógica ali dentro do CFTV, né? Câmera, alarme, essas coisas. Então, é ali, é nessa etapa da sua obra que vai rolar mais serviço, vai ter mais trabalhador ali na sua obra e que dá muito problema. Então é muito importante você estar junto, verifica e reverifica e, enfim, confere e reconfere, né? Porque é uma etapa muito importante que vai te economizar dinheiro se você executar bem feito, se você já tiver tudo bem definido aqui nessa etapa. Então saber cobrar os projetos antes também é muito importante, beleza? Então, reboco de fachada, elétrica da parte interna, instalação de esgoto, água fria, água quente, instalações especiais. A gente teve um caso já, gente, que o cliente decidiu simplesmente mudar totalmente a cozinha de um lado para o outro. Mudou todo o layout da cozinha. Imagina você mudar toda a tubulação de esgoto. Enfim, né? Papo para outro momento. Mas só para vocês terem noção que realmente isso aqui acontece. Beleza? Então, depois disso aqui, tudo pronto, você já consegue liberar o seu reboco interno. Então, se você vai fazer um reboco com cimento, né, com massa mesmo, ou se você vai fazer com gesso, é interessante você definir isso já. O gesso, ele geralmente anda um pouquinho mais rápido, tá? Tem gente que gosta de fazer com gesso, tem gente que gosta de fazer com reboco convencional mesmo. E aí você também tem o seu contrapiso. Então, ó, reboco interno feito, as suas paredes feitas, já manda o contrapiso ali, tá bom? Interessante você ver aqui o contrapiso, tá? Entra aqui em instalações especiais, se você já tem piso aquecido, tá bom? Isso aqui é importantíssimo, ó. É aqui que entra. Depois que o contrapiso feito, imagina você ter que quebrar o teu contrapiso para depois colocar o piso aquecido, ó. Entra aqui, instalações especiais, beleza? E depois do contrapiso, a gente tem a parte de teto e ar-condicionado, tá? Pode ser aqui junto, pode ser aqui depois do seu contrapiso, fica a seu critério, tá bom? Então você tem toda a parte de iluminação aqui, a parte de ar-condicionado, tá? Eu recomendo você fazer aqui junto, ó. Vamos pôr aqui nesse bolo. Então você já coloca aqui junto a parte elétrica do ar-condicionado. E assim, ó, se você for ter ar-condicionado, coloca antes aqui, ó, principalmente da elétrica, tá? Porque a elétrica, se for tem tubulação na parte de cima da casa, então já deixa a parte de cima da tubulação da casa pronta, da parte de esgoto, porque assim, ar-condicionado ocupa um espaço danado. Se você não tiver isso bem definido no seu projeto, a parte de tubulação de esgoto, da parte superior da casa, o ar-condicionado vai passar e depois que você vai ver, puxa, eu precisava passar um cano aqui, agora o cara me deixou essa infraestrutura do ar-condicionado aqui, vai me dar uma dor de cabeça. Então define essa parte de esgoto aqui antes e a parte do ar-condicionado que você vai vendo depois, tá bom? Mas junto com essas atividades aqui, tá? Não é muito depois. O que eu tô falando pra você é dar uma prioridade pro esgoto aqui e aí você vem pro ar-condicionado. Fechou? Terminado o contrapiso, toda essa coisa aqui pronta, ó, você já consegue vir com o seu forro, tá? Eu tô supondo aqui que você vai fazer um forro de gesso. Vai vir com sanca, vai vir com LED, vai vir com tudo isso, tá bom? Então você já vai mandar um forro de gesso ali. E aqui você vem com os acabamentos. Aqui também, tá? Momento de polêmica aqui. Vitor, faço o forro primeiro ou faço os acabamentos, piso, porcelanato primeiro? Gente, eu acredito na lei de Murphy, tá? Aquela lei que se tiver uma coisa para dar errado, ela vai acontecer. Então, imagina a seguinte situação: você resolveu fazer o seu piso primeiro. Os pisos, se você fizer o piso ele demora mais que o forro, tá? O forro ele é bem mais rápido de ser executado, então o piso ele acaba demorando um pouco mais a sua obra. Essa sequência que eu estou te passando aqui, forro primeiro, acabamento depois, ele demora um pouco mais. Mas, porém, voltando ao assunto da lei de Murphy lá, se tiver um negócio para dar errado,
vai dar errado. Então imagina que você fez o piso primeiro, deixou tudo bonitinho, porcelanato. Teu cliente escolheu aquele porcelanato baratinho para colocar na casa dele, né? Baratinho, entre aspas. E você decidiu fazer o piso primeiro, né? Aí você falou, não, vou fazer o piso primeiro porque eu quero adiantar, já tô atrasado, vou agilizar isso. Aí vai vir o cara do drywall e do forro para fazer essas coisas, a instalação do forro. Imagina ele lá com um andaime, andando para cima e para baixo, rolando em cima do teu porcelanato. Imagina um cara subindo e descendo. Imagina agora que o cara vai estar lá com a parafusadeira dele, escorrega da mão dele e cai. Você acha que vai cair? Uma pergunta. Você acha que se cair, vai cair no meio do porcelanato em uma peça única? Ou vai cair bem na junta, do rejunte ali, que pega as 4 peças ali, e para você ter que trocar as 4 de uma vez só? Eu acredito que vai cair mais ou menos nesse lugar. Hein? Mas se não pegar 2, pega 4. Não tem, não tem muita escapatória. Né? Porque se o negócio vai dar errado, vai acabar dando errado mesmo. Daí para você pedir porcelanato de novo, né? Se você não comprou com sobra, para você pedir porcelanato de novo, para trocar, é bem, assim, dor de cabeça, tá? Eu prefiro trabalhar nessa linha, tá? Primeiro você faz o forro, deixa tudo bonitinho lá em cima e depois você vem com o seu porcelanato ali embaixo, beleza? Terminada a parte de acabamentos ali, de pisos e paredes, você já pode vir com a primeira demão. Ah, tá, gente, aqui ó, acabamento e forro, tá? É um detalhe muito importante. Talvez você tenha que dividir isso. Se você vai ter porcelanato em parede, vai ter que vir antes do forro. Daí não tem jeito. Na parede vai ter que vir antes do forro, tá? Então, se você tem uma lavanderia que o porcelanato vem em toda a parede, o forro ele vai ter que dar acabamento, ele vai subir ali o seu... Você vai subir com o porcelanato aqui e o forro ele vai ter que dar acabamento. Então, o seu porcelanato ele acaba ficando um pouquinho para cima do forro para dar acabamento. Então, daí não tem jeito. Você vai precisar fazer os seus acabamentos ali antes do forro, né? Principalmente essa parte de parede. Depois o piso você pode acabar dividindo. Aí sim você consegue vir com a sua pintura, né? Primeira demão. Tem gente que já faz a primeira e a segunda demão de uma vez só. Eu prefiro fazer o quê? Dar mais qualidade pro serviço. Faz a primeira demão. O cara vai passar massa, vai passar o fundo, vai passar massa, vai lixar, vai vir com o fundo, depois ele vai vir pintar. Então, poeira para tudo quanto é lado, porque o cara vai vir com aquela se a pessoa vir com aquela lixadeira e não tiver aquele aspirador, então vai vir poeira para tudo quanto é lado. Então, primeira demão de pintura, ela é mais demorada. Ela é um serviço mais artesanal. Então é normal essa atividade ela demorar bem mais do que as outras. É um serviço bem mais trabalhoso, né? Então essa atividade ela demora mais e ela acaba dando uma sujadinha mais na sua obra, né? Então o cara, apesar de você estar com uma obra crua ainda, né? Então o cara ainda vai ter que isolar algumas coisas, vai ter que proteger algumas coisas para ele vir com essa primeira demão de tinta. E só depois você vem com a parte de esquadrias, né? Portas, a marcenaria aqui também. Então, esquadrias e marcenaria é nessa hora que você vem. Porque imagina que você vai colocar a sua janela, né, o seu alumínio, antes de você fazer a pintura, e daí vem massa por cima, e para você tirar a tinta depois, o alumínio não dá para você esfregar muito com coisa abrasiva, que você acaba destruindo a peça. Vai ter que trocar, não tem jeito, tá bom? Então a esquadria vem depois da pintura. E a marcenaria, eu acho interessante você trabalhar dessa maneira. A marcenaria e a esquadria, se não for a mesma empresa, tá? Geralmente não é. Você colocar esses dois profissionais juntos para trabalhar. Porque imagina que você tem uma porta-janela. Para definir o encontro dessa porta que vai até o piso, principalmente se você tem rodapé na sua casa. Eu vou ter rodapé na minha casa, Victor. E eu tenho uma porta-janela. Como que vai ficar o acabamento desse rodapé e dessa esquadria juntos? Então são dois profissionais que eu acho interessante você colocar ali para trabalhar. Tá? Você já não vai ter muitos profissionais ali nessa fase da obra, põe esses dois para trabalhar junto ali, né? Na sua obra que você vai ver. Tipo, é legal eles conversarem juntos ali, definirem junto com você esse tipo de acabamento, esse tipo de finalização ali, de encontro, tá? É um negócio bem bacana. E aí sim, depois que terminado isso, você vai vir com a sua segunda demão de pintura. Então, nessa parte, o pintor ele vai precisar ser mais delicado. Então, ele vai precisar isolar,
com fita, a parte de esquadria, a parte de marcenaria. Porém, agora ele não vai vir com massa, ele não vai vir lixando tudo, né? São acabamentos. E aqui, a hora que o cara instalar a esquadria, às vezes vai bater ali na esquadria, vai bater na marcenaria, acaba trincando um pouquinho a tinta, alguma coisinha aí. Então esse cara vai precisar vir aqui para dar esses retoques finais e dar um acabamento final na sua obra. Isso é normal, tá? Prefiro trabalhar assim, que você entrega mais qualidade para o seu serviço. E depois disso, ó, tomadas interruptores. Então o seu eletricista ou alguém lá vai começar a instalar definitivamente as tomadas, os interruptores, coloca os espelhinhos, tudo bonitinho, já deixa tudo certinho, tudo instalado. E você testa isso aqui, tá? Testa, nessa hora você vem aqui, vai testar os circuitos, vai testar os disjuntores, vai ver se está tudo certinho, vai ver se as tomadas 220 tá 220, vai ver se as tomadas aqui, por exemplo, aqui, né, em Curitiba, por exemplo, a gente tem tomada 127 e tem tomada 220, né? Então são instalações diferentes. Então é interessante você testar isso aqui primeiro, tá? Veja se está tudo certinho, está tudo identificado. Tomadas 220 elas são vermelhinhas, as tomadas convencionais elas são normais. Então tudo isso é interessante você testar. E aqui, ó, também você já vai colocando louças e metais, ó. Então sua obra já começa a ter uma cara final, né? Não coloca louça e metal antes, tá? Não coloca louça e metal antes. Por quê? Vou te explicar o porquê. Se você vai entender o porquê, principalmente se você começar a orçar isso lá atrás. Se você for trabalhar com obra de alto padrão, gente, metais não são baratos. Não é coisinha barata. Né? É um Celta e mais um pouco, dependendo, né? Em apenas uma pia. Então, assim, você não vai querer deixar isso dando sopa lá na sua obra. Você vai instalar isso literalmente no final da sua obra. Porque imagina que você vai pintar ali, vai sujar, o cara não protegeu direito, riscou, trocou isso, meu amigo, infelizmente a responsabilidade é do construtor, não vai ter jeito, né? Então deixa para instalar isso lá no finalzinho da obra, essas louças e esses metais, né? Para você não ter problema. Então, louças e metais aqui no finalzinho da obra, incluindo os metais das portas, tá? Maçaneta, fechadura, deixa para instalar isso tudo nesse momento. Esses acabamentos mais finos que você vê que tem que são espelhados, são cromados e tudo mais, deixa mais pro finalzinho. Porque são acabamentos que acabam pegando marca de dedo, são acabamentos que acabam pegando risco, mancha com facilidade, às vezes, dependendo do que for passado ali para limpar. Então pega a gordura da mão, o cara tá com um produto ali, vai abrir a porta com a maçaneta ali. Não, vai pegar na maçaneta para abrir a porta, né? Tá com um produto na mão, mancha. Então deixa para instalar isso na parte final, instalou já protege. Tá? Vai instalando e já vai protegendo. Coloca plástico bolha, já vai deixando tudo bem acabadinho ali, beleza? E daí você vai vir com a limpeza da sua obra, né? Parte final, limpeza de obra, e aí você já começa a ter uma obra, um cronograma da sua obra bem definido. Olha que bacana, né? A gente não fez só um cronograma de obra. Eu falei para vocês aqui que tem vários insights aqui sobre obras, né? Então, isso aqui é uma mentoria, na verdade, né? Gente, uma live dessa aqui o conteúdo disso aqui vale ouro, né? Porque para muita gente, principalmente, tem insights aqui que a gente só pega na obra, não adianta. A faculdade não vai passar isso. Então, olha só que bacana. Aqui a gente já tem um cronograma base aqui para sua obra, né? Para uma casa, principalmente, a gente tem um cronograma base. Agora, se você quer algo mais completo, Vitor, tô achando muito amplo isso aqui. Mas eu preciso de algo mais específico. Olha só que bacana que eu tenho aqui para você. Eu tenho um cronograma aqui onde ele tem várias atividades aqui já pré-cadastradas. Então, olha só que é muito mais específico do que a gente tinha antes. Eu tenho limpeza do terreno, instalação de tapumes, ligações provisórias, locação da obra, escavação manual, reposição de terra, enfim. Olha quanta atividade eu tenho aqui. Tem muita coisa, né? Coisas que provavelmente podem acabar passando despercebido por você e você só vai notar quando tiver que fazer. Né? Então, a gente tem um template aqui muito bacana, onde você vai ter um responsável pela execução de serviço, o progresso dessa etapa, a data prevista, a data realizada desse serviço, e você já tem um cronograma aqui em cima, ó. Isso aqui é linkado com isso aqui. Então, a mesma coisa que a gente fez lá atrás, você vai ter aqui, tá bom? Acaba por aqui? Não acaba por aqui. Olha só que bacana, gente, isso aqui é fantástico, sério.
É uma ferramenta para você levar no teu bolso, literalmente, porque você pode usar o Notion do seu celular, né? Então, você tem um alerta aqui, ó, sobre serviços. Então, você tem um checklist aqui com várias coisas para você verificar na sua obra. Então, você tem que a parte de serviços iniciais, locação de obra, fundação. Vamos pegar a parte de fundação aqui, ó. Então, vamos supor aqui na fundação, ó, você tem os itens para você verificar. Verificação do diâmetro e profundidade da estaca antes da concretagem. Então, você vem aqui, ó, isso aqui já vem pré-preenchido para você. O que, que você tem que vir aqui fazer, ó? Coloca os elementos que você está verificando, o ambiente que você está verificando, no caso, o seu terreno, os status, se está aprovado ou reprovado. Então, ó, coloquei aqui reprovado. Foi conferido por quem? Pelo engenheiro. E qual foi a data da verificação? Então, olha que bacana isso aqui, gente. E ó, automaticamente você colocou reprovado, ele já aparece um alerta para você verificar aqui, ó, que vai aparecer já na sua tela inicial, para você não esquecer disso, né? Contas a pagar, você já tem um sistema aqui para você fazer um controle financeiro da sua obra. Então você vai ter um controle financeiro para você anexar suas notas fiscais, para você ter uma lista de materiais aqui. Eu falo, tem muita coisa aqui que é bônus aqui que eu até, às vezes até acabo esquecendo. Tanta coisa que tem aqui dentro. Então você tem uma lista de materiais aqui pré-cadastrados. Então você tem mais, se eu não me engano, aqui eu acho que tem mais de 170 itens aqui pré-cadastrados já, de itens que provavelmente você vai utilizar na sua obra. Então você tem os seus serviços, o metro quadrado, a quantidade aqui, as empresas que você quer orçar. Então você pode colocar aqui ó, as empresas que você deseja fazer o seu orçamento. Vamos supor que você está compartilhando isso aqui com o seu cliente. Seu cliente vai te ajudar a fazer o orçamento da sua obra. Você fez um precinho camarada lá, em troca ele vai trabalhar junto com você nisso. Você estipulou ali, ó, eu tenho 3 locais que eu quero fazer o orçamento desse tapume, que eu gosto, e o seu cliente vai fazer o orçamento com esses 3 locais. Ou ao contrário, você tem um estagiário também ali, você pede para ele, ó, quero que você faça o orçamento com esses 3 fornecedores. Aqui eu tenho um critério, a prioridade, né, que você vai dar para esses fornecedores. Por exemplo, tem um cara aqui que eu vou colocar, mas eu não é minha preferência. Não é minha preferência colocar ele. Se faltar alguém, eu ponho esse fornecedor para orçar. A empresa que você vai comprar, o valor que você conseguiu desse material, e você já tem um subtotal aqui e automaticamente ele já soma tudo que você vai gastando aqui na sua obra, ele já vai somando para você. E colocou como aprovado, ele já vem aqui ó, em contas a pagar. Olha que bacana, gente. Isso aqui é um caminho para sua obra. Isso aqui é um negócio para você ter mais tranquilidade, paz. Porque se tem uma coisa que mais dá dor de cabeça numa obra é você não saber o que vai acontecer. É você deixar pro acaso. Você viver, né? Eu sei que viver com emoção e adrenalina é muito bom, mas numa obra eu acho que não. Eu acho que numa obra você saber qual é o próximo passo que você vai precisar dar é excelente. É dinheiro poupado, né? Porque imagina, tudo que você não sabe o que vem ali, geralmente é mais caro depois que você tiver que fazer em cima da hora, né? Tudo muito mais caro. Então você ter um jeito de você conseguir o próximo passo é fantástico. Então aqui a gente tem as nossas contas a pagar, ó. A gente aprovou lá o orçamento, já aparece aqui as nossas contas a pagar e automaticamente aparece aqui pra gente aqui na nossa tela inicial também, tá? Ó, contas a pagar, ó, o aluguel aqui, os serviços iniciais, qual que é o valor, a empresa e o vencimento, o dia que venceu. Então você tem muitas outras coisas aqui. Então a gente falou do cronograma, do financeiro, a gente passou pelo checklist, que isso aqui é fantástico também, isso aqui é muito bom. Você pode cadastrar as equipes dentro da sua obra. Então você tem aqui os trabalhadores que vão ficar dentro da sua obra, você cadastra todo mundo ali. Tem mestre de obra, tem um engenheiro, tem um empreiteiro. Põe esses caras ali, porque esses caras aqui, eles vão estar lá nas pessoas que vão executar o seu serviço, né? Então você vai já linkar essas pessoas, colocar o serviço, já coloca quem que vai executar. Você tem controle da sua obra. Gente, uma obra sem controle é fadada ao fracasso, né? A parte do diário de obra, isso aqui é o que faz isso aqui é um motorzinho desse template. Isso aqui você coloca a sua atividade aqui, vamos colocar aqui uma atividade, ó, dia 15. Vamos lá, dia 15. Descrição, vamos supor que seja, sei lá, assentamento do porcelanato. Então, ó, você já vai colocar aqui quantos por cento que já andou disso. Foi 20%. Coloca 20%, assentamento do porcelanato. Aonde que você colocou esse porcelanato? Foi, por exemplo, na Suite Master. Coloquei esse porcelanato na Suite Master. E de qual é a atividade? Vamos colocar aqui, ó.
Eu acho que vai estar como azulejo. Azulejos e porcelanatos, ó, revestimento interno. Automaticamente já tem uma barrinha de progresso aqui que vai contabilizar no seu cronograma da sua obra, para você ver qual é o status, o andamento dessa obra. Isso aqui, ó, você pode fazer pelo seu celular. Eu só não vou pegar meu celular aqui porque ele está na nossa live no Instagram. De novo, se você está no Instagram, vai para o YouTube, porque é lá que está a qualidade do negócio, você consegue ver a minha tela aqui, beleza? Então você já consegue linkar esse progresso com o seu cronograma, você tem o andamento da sua obra. Imagina você vai pagar o seu pedreiro lá, cara, eu só vou pagar pelo que você fizer. Depois você vai chegar no final do mês, você vai querer saber quanto esse cara fez. Você não vai ter que ficar medindo lá, tentando lembrar, poxa, qual foi a última coisa que ele fez, tudo mais. Não, tá tudo documentado aqui, você já foi na sua obra, documentou ali o que ele fez, você paga aquilo que ele executou de fato, beleza? Olha que bacana, né? O que mais que a gente tem aqui? Eu tenho um board de tarefas, então você tem uma maneira de você se organizar. Além de tudo isso, você consegue se organizar de uma maneira mais eficiente, mais prática na sua obra. Eu prefiro fazer assim, as atividades que eu vou executar nessa semana e as atividades que eu vou executar na semana que vem. Então eu tenho, sei lá, um exemplo aqui, né? Eu vou ter escavação mecânica na semana que vem, fundações, locação da obra, tapumes, enfim. Provavelmente não vai ser tudo isso que vai acontecer na semana que vem, mas você já consegue ter um norte, você já consegue ter uma orientação do que ainda vai vir. Olha que bacana. Então, se organizar dessa maneira te dá clareza, deixa a sua obra muito mais organizada. E se é organizado, fica mais barato. Você não desperdiça dinheiro. As pessoas que estão trabalhando na sua obra sentem que você tem controle, sente que você tem autoridade lá dentro, sente que você sabe o que você está fazendo, né? Então, ter uma obra desse jeito é outro nível. Não tem o que falar. Então, você tem uma maneira de você se organizar aqui nesse template. Então, todas essas atividades, elas estão tudo linkado com o cronograma, com o diário de obra. Percebe que é tudo conectado, né? Para não ficar nenhuma pontinha solta. E aqui você tem um status de serviço, aqui é algo mais visual, para você ver como está o andamento das coisas. Então, aqui você vai ver qual é o serviço, a fase, os status. Ó, vai ser executado essa semana. Aqui vai ter o responsável para executar, que você pode colocar aqui, ó. Vamos supor que vai ser, sei lá, Almeida Construções. Enfim, são nomes aleatórios aqui, não se apeguem, tá, gente? Qualquer semelhança, mera coincidência. Então, ó, limpeza do terreno é um serviço, a etapa de serviço inicial. A fase vai ser executada essa semana. Você já sabe quem vai executar. E aqui você já mede o progresso. O progresso é pelo diário de obra, tá? Então, enfim, aqui você tem um panorama do seu cronograma, tá bom? Aqui não está totalmente preenchido o nosso cronograma, né? A gente está preenchendo aqui ainda. Então, isso você vai ter um panorama visual logo na página inicial aqui do seu template, beleza? E tudo isso, gente, eu vou deixar o link, se você quiser esse template, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, tá? Promoção única, tá? Porque como a gente está começando a lançar esse template agora, então você vai conseguir ele por um preço bem bacana, tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado muito dessa live, que essa live tenha sido muito útil para você aí, tenha te dado alguns insights, algumas coisas bem bacanas para você tocar aí na sua obra, tá? Se você já está com a sua obra em andamento, espero também que tenha te ajudado a ter um esclarecimento das coisas que vão vir ainda na sua obra. Imagina você conseguiu ver serviços que provavelmente vão vir, problemas que provavelmente vão acontecer, e você já conseguiu antecipar aqui nessa live, beleza? Uma simples live de cronograma de obra e que te dá muito norte, dá muita orientação, beleza? Gente, eu espero vocês numa próxima live, num próximo encontro aí. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Deixa lá os seus comentários para saber, pra gente saber o que vocês estão achando desses vídeos, saber o que vocês estão achando do nosso conteúdo, as dúvidas que vocês têm, ideias de conteúdo que vocês querem que a gente coloque aqui nos vídeos, no Instagram. Nosso canal mais forte, lógico, é o Instagram. Então segue a gente lá, beleza? Quero que vocês tenham uma boa semana, né? A gente está fazendo essa live num domingão aqui, que é para você se preparar bem. É o dia que eu uso para me preparar aqui, para me organizar minha semaninha. Então eu espero que você tenha uma ótima semana, tá bom? E até um próximo encontro. Até mais, gente!